Oi pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Introdução à Filosofia. Nesta aula aprenderemos sobre a filosofia antiga e a filosofia medieval, e nas próximas aulas a filosofia moderna e a contemporânea. A filosofia ocidental nasce na Grécia Antiga, no início do século VI a.C. Alguns fatores contribuíram para o seu surgimento, como a invenção da moeda e da escrita, o desenvolvimento da polis e a consolidação da democracia. Muito tempo antes desse período, os seres humanos haviam criado mitos que ilustravam as aventuras e desventuras de deuses antropomórficos, isto é, que se assemelhavam aos humanos. Os mitos eram narrativas que contavam sobre a origem do mundo, a história de um povo, os valores e os costumes, e os davam um certo sentido na vida. No começo do período chamado pré-socrático, surge uma necessidade de pensar de forma racional. Houve uma preocupação cosmológica, ou seja, com a lógica do cosmos. Antes disso, a preocupação era cosmogônica, ou seja, com a origem do cosmos. Cosmos é universo em grego. Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos ou filósofos da natureza, estavam em busca da verdade, aletheia em grego, e eles a procuraram na observação da natureza. Foi assim que eles abandonaram as explicações mitológicas. Tales, nascido em Mileto em aproximadamente 625 a.C., é considerado o primeiro filósofo ocidental. Ele era também matemático e astrônomo. Tales se preocupou com a origem do universo e deu uma explicação racional para sua afirmação. Segundo ele, a água é o elemento primordial que gera, compõe e sustenta o cosmos. A água é imprescindível à vida, se apresenta em vários estados e está em todos os lugares. Logo, o universo surgiu dela. Este elemento primordial que os filósofos pré-socráticos buscavam se chamava arqué. Pitágoras de Samos nasceu em 570 a.C. Era filósofo e matemático e foi o enunciador do Teorema de Pitágoras, pelo qual se tornou muito conhecido. Foi ele quem criou os termos filósofo e matemática. Pitágoras defendia que o cosmos era regido por princípios matemáticos. Segundo ele, os números representam a harmonia e a ordem e estão presentes em todas as relações. O filósofo também reformulou a teoria da metempsicose, ou transmigração das almas. É a crença de que ao morrer o corpo físico, a alma transmigra para outro corpo físico, animal ou vegetal, a fim de alcançar o auge da purificação. Por volta de 540 a.C., em Éfeso nasce Heráclito. Este filósofo da natureza defendia que a arqué, substância inicial de onde tudo deriva, não era a água ou os números, e sim o fogo, por sua capacidade de transformar e movimentar as coisas. Para ele, nada é, tudo é devir, nada permanece estático, tudo muda e a natureza é organizada pela harmonia dos contrários, quente e frio, seco e úmido, sólido e líquido. Por isso, ele é considerado o pai da dialética. Esse movimento perpétuo dos contrários é organizado pelo Logos, a razão universal. Parmênides de Eleia, nascido em 510 a.C., contrariou a teoria de Heráclito. Para ele, o movimento é uma ilusão que engana os nossos sentidos. O princípio fundamental é o ser. Tudo o que existe possui o ser dentro de si, que é eterno e imóvel. O que pode ser pensado e falado existe, o que não pode, não existe. O ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum. Famosa frase de Parmênides. Os sofistas eram professores itinerantes de retórica que viveram por volta do século V a.C. Eles ensinavam os jovens a argumentar para defender ou impor as suas ideias. Dentre eles, podemos citar Górgias e Protágoras. Em 470 a.C., surge a figura de Sócrates, iniciando um novo período da filosofia ao preocupar-se com o ser humano e as suas relações. Filho de um escultor e de uma parteira, desenvolve um método chamado maiêutica. É a arte de dar à luz ao conhecimento.
Essa metodologia consiste em fazer uma série de perguntas ao interlocutor para que ele perceba contradições na sua forma de pensar e duvide de seu saber, e posteriormente levá-lo a descobrir que o conhecimento estava o tempo todo dentro do próprio interlocutor. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses é uma frase atribuída a Sócrates, pois ele considerava o próprio ser humano como a fonte de todo o conhecimento e por meio do qual pode também se conhecer os outros, os deuses e todo o universo. Essa frase estava escrita no Oráculo de Delfos. Sócrates caminhava pela Ágora de Atenas, abordando as pessoas e questionando sobre as suas crenças, seus valores e as tradições. Questionava se as pessoas realmente sabiam daquilo que afirmavam saber. Assim, influenciava os jovens a questionar as coisas e a pensarem por si mesmos. O filósofo procurava a verdade na essência das coisas, por isso criticava os sofistas, que só se preocupavam em convencer as pessoas e não com a verdade. Sócrates sabia que não sabia de nada, por isso foi considerado pelo Oráculo de Delfos como o homem mais sábio da Grécia. Só sei que nada sei é uma das suas frases mais conhecidas. Acusado de corromper os jovens e adorar falsos deuses, é condenado à morte tomando cicuta. Ele recusa defender-se e encara a morte com tranquilidade e indiferença. O ateniense não deixou nada escrito, mas aparece como personagem nos diálogos de Platão, seu discípulo. Contemporâneo de Sócrates, Platão nasceu em 428 a.C. Ele escreveu diálogos sobre a origem do conhecimento, sobre o ser humano, a política e vários outros assuntos. Foi fundador da Academia de Atenas e uma das suas principais teorias é a teoria das ideias, que afirma que o mundo material sensível, aquele que percebemos pelos nossos sentidos, é sustentado pelo mundo inteligível, o mundo das ideias perfeitas, que seria onde ficam as essências das coisas e o conhecimento verdadeiro. Por exemplo, todos os cachorros são representações da forma pura e eterna de cachorro. Todas as coisas materiais interagem com as formas puras. O mundo material sensível está sempre em transformação, enquanto as formas do mundo inteligível são eternas. Para ele, é possível acessar essas ideias perfeitas e retrata essa busca na sua Alegoria da Caverna. O mito da caverna foi narrado no livro 7 de A República, sua obra mais importante. O mito fala sobre uma caverna onde viviam prisioneiros por todas as suas vidas. A única fonte de luz é uma fogueira, e a única coisa que essas pessoas viam eram as sombras que vinham de fora da caverna. Essas sombras eram as suas realidades. Um dia, um dos prisioneiros consegue fugir de dentro da caverna e se depara com o mundo real. Assim, ele livra-se da ilusão das aparências e percebe a verdadeira realidade. Segundo Platão, é somente através do pensamento racional que se pode compreender as formas puras, a essência do bem e o verdadeiro conhecimento que já existe dentro de nós. O pensamento filosófico seria então para ele a melhor forma de raciocínio. Platão era racionalista, idealista, dualista e realista. É um dos filósofos mais conhecidos e mais importantes. Sua obra é muito vasta e inspirou diversos filósofos, inclusive o desenvolvimento do cristianismo. Aristóteles nasceu em Estagira, em 384 a.C., no Império Macedônio. Estudou na Academia de Platão e posteriormente se tornou professor de lá. Estudou profundamente as obras de Platão, mas distanciou-se do seu mestre. Platão acreditava que a verdade só poderia ser alcançada através da razão, enquanto Aristóteles acreditava que o verdadeiro conhecimento provinha dos sentidos e da experiência. Para ele, é por meio das imagens e sensações capturadas pelos sentidos que o intelecto elabora conceitos universais. O estagirita é considerado o pai da lógica, pois lançou bases para o método indutivo que é utilizado nas ciências. Ele criou a argumentação lógica perfeita, o silogismo, que é composto por duas premissas seguidas de uma conclusão. Aristóteles foi professor do jovem Alexandre, que mais tarde se tornou Alexandre o Grande, e fundou o Liceu, a escola peripatética. O filósofo fez uma síntese das ideias de Heráclito e Parmênides, conciliando o problema do movimento com os conceitos de ato e potência. O ato é aquilo que é a essência das coisas,
enquanto a potência é aquilo que pode vir a ser. Por exemplo, uma semente em ato é apenas uma semente. Em potência, pode se tornar uma árvore. Já a árvore em ato é apenas uma árvore. Em potência, pode se tornar uma casa de madeira, uma cadeira ou até mesmo um lápis. A forma pode mudar, mas a matéria nunca muda. Na sua ideia de política, o homem é um animal político. O Estado é uma criação da natureza e o ser humano só existe enquanto parte de um todo. A finalidade da vida humana se dá no contexto da polis, pois é lá que o ser humano encontra a felicidade, eudaimonia em grego. Aristóteles foi o primeiro a classificar sistematicamente todo o conhecimento que tinha sido produzido até então. Este foi o maior legado que ele deixou à humanidade. Finalizamos então o período antigo da filosofia com Aristóteles. Haviam vários filósofos que poderiam ter sido citados, como os epicuristas, os cínicos, os céticos e os estoicos, mas vamos deixar para um curso mais aprofundado. A filosofia medieval começa a se desenvolver logo nos primeiros séculos depois de Cristo, mais especificamente no final do século IV até o final do século XIV. É o período em que o cristianismo se consolidou graças à conciliação entre a fé e a razão. Os padres filósofos resgataram a filosofia antiga e usaram a argumentação lógica para explicar as verdades reveladas e converter as pessoas à religião cristã. A filosofia fica durante todo esse período subordinada à religião. Antes, ela era um modo de vida, mas a partir de então, ela torna-se um discurso teórico produzido a partir de análises e ressignificações das obras antigas. Na transição entre os períodos antigo e medieval, a religião cristã sofria ataques dos pagãos, e Justino de Roma, do século I d.C., foi um dos teólogos que faziam apologias para defender o cristianismo, resgatando a filosofia de Platão, Aristóteles, Epicuro e dos estoicos para fundamentar as suas ideias, harmonizando a filosofia grega com o cristianismo e assim criando um novo modo de filosofar. Segundo Justino, Jesus Cristo era o Logos encarnado, o Logos do qual os antigos gregos falavam. Logos é uma palavra grega que significa palavra, verbo, razão ou discurso, dependendo da atribuição dada a ela. Para ele, a filosofia grega tende para Cristo, mas não possui a verdade, e sim uma semente da verdade. Outros teólogos responsáveis por dar novos significados à filosofia grega para atender aos interesses religiosos foram Clemente de Alexandria, Orígenes e Paulo de Tarso. Filósofos posteriores usaram algumas das concepções já formuladas por esses autores. A filosofia medieval é dividida entre patrística e escolástica. A patrística é um movimento que ocorreu entre o século IV e o século VIII d.C. É um movimento dirigido por padres para levar a boa nova e converter os descrentes. É o início da formulação dos dogmas cristãos e da Igreja. Agostinho de Hipona foi bispo, teólogo e um dos filósofos mais importantes de todo o período medieval. Viveu entre os séculos 354 e 430 d.C. Foi um dos formuladores do pensamento cristão e da patrística. Quando era jovem, estudou retórica, o maniqueísmo e o neoplatonismo. Na sua vida adulta, converteu-se ao cristianismo católico e depois da sua morte foi considerado santo. Santo Agostinho sistematizou a doutrina cristã, muito influenciado pelo neoplatonismo. As suas maiores contribuições para a teologia e a filosofia são a definição de Deus, a ideia da cidade de Deus, do tempo, do livre-arbítrio, da verdade, do amor de Deus e a filosofia da história. O filósofo define Deus como uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Todas as partes se revelam na manifestação do Um.
Assim como Platão, ele defende que a cidade dos homens, que equivale a um mundo sensível, é inferior à cidade de Deus, que equivale a um mundo inteligível, e as duas realidades existem simultaneamente. Na sua ideia de tempo, antes da criação não havia tempo. Não existe tempo sem um ser criado para percebê-lo. O passado e o futuro só podem ser concebidos como presente. O presente do passado é a memória e o presente do futuro é a expectativa, e os dois são realidades do agora. Sobre o amor divino, Deus é amor, e para conhecer o amor de Deus, precisamos amá-lo e amar as pessoas. Quem ama a Deus pertence à cidade de Deus. Sobre o livre-arbítrio, ele defende que Deus nos deu o livre-arbítrio. Se o homem se aproxima de Deus, produz o bem, e quando ele se afasta, produz o mal no mundo. É do livre-arbítrio que provém o mal do mundo. O mal seria, então, a ausência do bem. Sobre a verdade, para conhecê-la, é preciso aceitar a Deus, e é olhando dentro de si que o ser humano a encontra. A alma seria uma expressão de Deus que liga o homem ao divino. É a fé que nos move e a razão nos permite conhecer efetivamente aquilo a que a fé nos levou. Creio para entender e entendo para crer. É a máxima de Santo Agostinho. No período chamado Escolástica, que vai do século VIII até o final do século XIV, há a criação das primeiras escolas e universidades cristãs que formavam novos padres. O teólogo mais importante deste período foi o São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274 d.C. O filósofo marcou a filosofia medieval, deixando a sua doutrina chamada tomismo. É a conciliação entre o pensamento lógico com a fé cristã. O teólogo reformulou as ideias de Aristóteles, como, por exemplo, as ideias de causa e efeito e motor primeiro. Os seus estudos eram em torno de questões como a verdade, a existência de Deus, ente e essência e corpo e alma. Se opondo a Agostinho, ele afirma que é possível conhecer a verdade no mundo terreno, utilizando a razão como um instrumento da fé. A razão promove o entendimento e a fé a revelação. Conhecer para crer. Em sua obra magna, A Suma Teológica, ele apresenta razões que justificam a existência de Deus. Partindo do pressuposto de que todo o efeito possui uma causa, há a necessidade de existir um ser criador movendo todas as coisas. Então ele apresenta 5 vias que provam a existência de Deus. Número 1. Via motor. Se retrocedermos o movimento das coisas, chegamos ao primeiro motor que move tudo, Deus. Número 2. Causa eficiente. Se retrocedermos os movimentos das coisas a fim de entender a causa primeira dos acontecimentos, chegamos a Deus. Número 3. Contingente necessário. Existe um motivo para todas as formas existirem, e foi Deus quem arquitetou tudo. Número 4. Graus de perfeição. É possível comparar as coisas por graus, e precisamos de um parâmetro maior de perfeição para compará-las. Este parâmetro é Deus. Número 5. Finalidade do ser. Nós temos um motivo, uma finalidade para existirmos, e esta finalidade é a busca por Deus. O filósofo ressignificou os conceitos de ente e essência. Para ele, a essência possui tanto a forma quanto a matéria. O ente cria o existente. O ente é Deus e também tudo que existe, ou seja, Deus participa de tudo que criou. Deus é ato, essência pura. Sobre o corpo e a alma, o homem é a união dos dois, mas a alma é superior ao corpo. Tomás de Aquino foi o último grande filósofo medieval. Este período durou 1000 anos. Foram 1000 anos de produção filosófica. Muitos outros autores se destacaram neste período, como o Boécio, o João Scotti Origena, o Pedro Abelardo e o Guilherme de Ockham.
mas nos atemos apenas às figuras mais importantes deste período. Por hoje é isso, e na próxima aula estudaremos os períodos moderno e contemporâneo. Se ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários e se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Até a próxima aula!